Pode ser? Só um bocadinho. Já está. Boa noite. Vamos começar o nosso estudo, colocando os pés no chão. Ordenando as emoções e a mente, que nesta próxima hora estamos como alma presentes no estudo, atentas, inspira. Continuamos neste estado de quietude e, como almas, vamos pronunciar a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as fracas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça humana, que se cumpra o plano de amor e luz, e se cele para sempre as portas do mal. Que luz, que estabeleçam o plano de Deus na Terra. Vamos pronunciar o Om. Inspiramos. Om. Vamos pronunciar o segundo Om para as emoções. Om. E um terceiro Om para quietar a mente. Om. Então, sobre os auspiciosas energias de lua cheia, que vai ser ou amanhã ou no princípio na manhã de quinta, não me recordo agora, acho que é na manhã de quinta. Vamos começar o nosso estudo sobre uma parte importantíssima da matéria, que é o Antakarana. Podes projetar, Anabela. Sim, hoje vamos falar sobre o Antakarana, mas vamos relembrar que a grande invocação não pertence
a nenhuma pessoa ou grupo. É um mantra de poder porque pertence a toda a humanidade. E ao usá-lo, não estamos a favorecer nada nem ninguém aqui na Terra. Portanto, estamos mesmo a invocar energias para o centro humanidade. E isto é muito importante que nós tenhamos presente. Portanto, anteriormente nós estivemos a falar sobre a importância da meditação, a seguir falámos sobre a importância do alinhamento e hoje falamos do Antakarana. E o que é o Antakarana? Hoje peço à Lúcia para ler primeiro. Ok, então eu vou ler muito pausadamente porque estes slides não nos pedem muita conversa, porque nós sintetizamos o mais importante, então vamos ler pausadamente para tentarmos compreender e o que não compreendermos, então colocamos ao grupo. Antakarana, a senda ou a ponte entre a mente inferior e a mente superior, servindo de meio de comunicação entre elas. O Antakarana, ou esta ponte do arco-íris, é construída pela própria pessoa, pelo próprio aspirante, com matéria mental. Nem um único membro da família humana constrói e atravessa essa ponte sem elevar o conjunto do grupo, reforçando assim a ligação, adicionando o seu pequeno cabo, a ponte à ponte entre o reino humano e o reino de Deus. Então, vamos imaginar, agora até podemos fechar os olhos e estamos a ver a nossa alma grupal, a alma deste grupo, estamos a visualizar essa luz, e agora vamos visualizar um fio de luz que está a sair aqui deste grupo e que se está a ligar a Deus. E cada um tem Deus por uma determinada energia, enfim, por algo superior. E então estamos todas a ver o fio, estamos a construí-lo, é como se fôssemos aquelas senhoras tecedeiras, estamos à lareira a tecer o fio, estamos a construí-lo, e estamos a elevá-lo ao mais alto que conseguimos visualizar. Pronto, nós temos aqui este mapa que mostra, parece muito confuso, mas nós já tivemos a estudar a constituição humana e os 7 planos de existência. Eu estou a ver um bocado mal e também esta fotografia não está muito bem. Mas tu não consegues ampliar, Anabela? Ou então Então, no mostrar máximo, onde está aí a ponte? aqui Pronto, está o ponte do Anta. Antakarana, que é Ok, isto que está aqui, que está entre humanas, que é isto aqui é a unidade mental, portanto é o corpo mental, e nós temos aqui um átomo permanente, que é a unidade mental, e nós temos a mente inferior e a mente superior. E nós estamos aqui na mente inferior e o que nós estamos a construir é este picotado que aqui vai da mente, da unidade mental à mente inferior, aqui embaixo, até à mente superior, que é o início do corpo intuitivo, e que então é estamos este que todas está a aqui. ver aqui, sim.
Então, e nós estamos a construir, porque isto constrói-se com consciência, é com substância mental e é mesmo com a nossa consciência. Então, nós estamos a construir como se estivéssemos com uma agulhinha, estes fios de luz que vai desta mente inferior para a mente superior. E isto não fica por aqui, mas só assim de uma maneira muito leve. O Antacarana tem, esta ponte tem três braços. Neste momento, nós estamos a construir o da personalidade para a alma, o da mente inferior para a mente superior. Depois de termos esta ponte construída, construímos outra que é da alma para a mónada, ou seja, estamos a construir da personalidade para a alma e depois iremos construir da alma para a mónada e depois Há de ser da mónada aqui. para o infinito. Exatamente. Se nós olharmos este, eu fui buscar este gráfico. Se nós olharmos este gráfico aqui, nós temos aqui o físico, o físico emocional aqui, o físico etérico aqui, e temos aqui o emocional. E temos aqui um picotado, que isto já é um braço do Antacarana que está construído. Exato. Porque nós já temos o corpo etérico e físico em fusão, não é? Estamos a Uhum. tentar fazer fundir o emocional ao físico e etérico, que já devia estar, e do etérico, não é do etérico, do emocional ao físico etérico, e do emocional à mente, esta ligação. E se nós olharmos bem o diagrama, aqui não há ligação, porque aqui falta a ponte que nós estamos a construir agora, para ligarmos a unidade mental à mente superior, o início da intuição, que está aqui no início do corpo da alma. E nós estamos agora a fazer esta construção aqui, esta que está aqui. Porque nós, quando nascemos, reencarnamos, parece que ficamos a zeros, não é? Eu imagino que toda a gente acredita na reencarnação, senão nada disto fazia sentido. Quando começamos uma nova etapa, aqui no plano físico, ficamos a zeros. E à medida que vamos estudando, servindo, meditando e construindo o Antakarana, vai-se construindo um fio de continuidade. E nós recordando a nossa essência divina. Daí a importância desta construção. E quanto mais sólido ele for, mais nós vamos recordar. As vidas passadas e o que é essencial para a continuidade de vida na encarnação em que estivermos. Sim, já percebemos que vai estar a internet assim, tudo bem. E então, quanto mais construirmos esta linda teia dourada, mais nós recordamos a nossa essência Agora divina. vamos lá voltar ao ponte de arco-íris. Angélica, estavas. Fugiste, Angélica? Não. Não, estou aqui. Pensavas que ficavas de, Lê pausadamente, de folga? lê pausadamente, porque, olha, mesmo se nós não acabarmos os slides hoje, não há problema nenhum, muito pelo contrário, porque isto é tão importante. Nós, ao estarmos a ler, estamos a construir, estamos a tecer. Por isso, vamos, o tempo que for necessário, repetimos a leitura, não tem problema. Ok. A ponte arco-íris. O Atacarana é a ponte que o homem constrói através da meditação, da compreensão e do trabalho criador e mágico da alma entre os três aspectos da sua natureza mental.
Em consequência, os principais objetivos da educação do futuro serão estabelecer o alinhamento entre a mente e o cérebro, através da correta compreensão da constituição interna do homem, particularmente do corpo etérico e dos centros de força. Imaginem quando as crianças começarem a estudar isto na escola, logo desde pequenininhas, começarem a tomar consciência que existe esta ponte que nós temos que construir, que nos leva à verdade, ao real, àquilo que nós somos. É uma coisa incrível e vai acontecer isso. As escolas vão ter esta matéria, obviamente, e que vai ser a futura psicologia, que é a psicologia esotérica, que nós já estudamos, não é? Só não está ainda nas escolas. Nas escolas, hum, do programa educacional. Se nós virmos aqui neste diagrama aqui ao lado, nós temos o corpo pituitário, o centro alta maior, que é uma zona na nossa nuca, e tem aqui uma coisa à frente, a glândula pineal. E nós estávamos aqui a falar atrás de estabelecer o alinhamento entre a mente e o cérebro, que se vai dar exatamente por o corpo pituitário. Então, depois a seguir temos a Irma. A ponte arco-íris. 2. Construir uma ponte entre o cérebro e a mente e a alma para obter uma personalidade integrada, como expressão do desenvolvimento da alma que habita o interior. 3. Construir a ponte entre a mente inferior, a alma e a mente superior, a fim de alcançar a iluminação da personalidade. Então, este ponto 3 é daqui para aqui. É isto que está aqui neste. Aqui o ponto do arco-íris, aqui toda pintadinha. Então, é daqui para aqui. É mente inferior, alma e mente superior. Há de ser este picotado que está aqui. Maria José? A ponte arco-íris. Antes que o homem possa trilhar o caminho, ele deve tornar-se no próprio caminho. E que caminho é este? É o Antacarana. Santa Nós Carana. estamos sempre a ouvir esta frase, não é? Então, agora quando ouvirmos outra vez, já sabemos que antes que o homem possa trilhar o caminho, ele deve tornar-se no próprio Antacarana. É isso. Antacarana é simbolicamente o caminho. Este é um dos paradoxos da ciência esotérica. Passo a passo, etapa por etapa, construímos esse caminho, assim como a aranha tece a sua teia. Esse caminho de retorno realizado dentro de nós mesmos é o caminho que devemos descobrir e percorrer. Isto é muito. A mim, por acaso, toca-me imenso. Quando a pessoa ganha consciência na beleza de toda esta arquitetura, é uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Ou seja, é o Antacarana que nos vai levar É o nosso à caminho. casa, à casa do Pai. À casa do Pai. Quer dizer,
Nós nunca saímos da casa do Pai, mas É Ele que estamos nos a... É, exatamente. É como se estivéssemos num véu, numa neblina, afastados da essência do Pai, da Mãe Terra, de tudo, e de repente esta neblina cai e percebemos, uau, mas eu sempre estive aqui, aqui. Enfim. Pois é o caminho do retorno. Uhum. Agora parece que a coisa complica. Ah, porque não há só um fio, não há só um fio, há mais. É a teia de aranha. É, Pois exatamente. não tece só com um fio. É. Antacarana, a ponte arco-íris. Deve distinguir-se com clareza a diferença que existe entre o Sutratma e o Antacarana, o fio da vida e o fio da consciência. Sutratma é o fio da vida, é a base da imortalidade, e o Antacarana, o fio da consciência, é a base da continuidade. O Sutratma é a corrente direta, ininterrupta e imutável da vida, que pode ser considerada simbolicamente como uma corrente direta de energia vivente fluindo do centro para a periferia e da fonte de origem para a manifestação externa ou aparência fenoménica. O Sutratma é a vida. Então, Anabela, o que é que acontece quando a alma desencarna? Corta-se o Sutratma, rompe-se. Eu ontem foi tão curioso, eu estava com a Anabela, estávamos a rever estes slides e depois estávamos a meditar e a falar, porque isto parece, tem muito que se lhe diga. Então, o que é o subtratma? Estávamos aqui as duas a pensar, a meditar e de repente a internet foi-se e depois voltou. E foi tão, tão, tão curioso. E eu recordei no momento em que o meu pai partiu, eu estava com ele, e quando se houve aquela última respiração, sabem, é o sutratma a cortar-se, Soltar. a soltar. Mas a pessoa não morre, porque a morte não existe. Ela vai continuar no outro plano. A internet foi à vida, mas a Anabela ficou num lado e eu fiquei no outro. Porque o subtrato. Mas ficámos as duas. Depois, pronto, ela voltou e voltámos outra vez as duas a estar aqui no presente. Mas andámos por aí. E foi mesmo neste momento que estávamos a pensar sobre o subtratma. Pronto, isto que nos anima aqui e que faz estar aqui a sorrir e a falar estas coisas tem a ver com este Sutratma e com o Atacarana, porque senão também não estávamos aqui. Ou não tínhamos consciência disso. Ou não tínhamos consciência disso. Ora bem, Lúcia? A ponte do arco-íris, a ponte arco-íris, o fio da consciência, antacarana, pronto, então, o caminho, antacarana, fio da consciência, é tudo a mesma coisa. Por isso é que nós às vezes nos atrapalhamos. Eu falo por mim, porque houve tantas expressões que depois a pessoa pensa que são coisas diferentes. Então, sempre que se falar no fio da consciência, estamos a falar no antacarana, que é aquilo que nos diferencia dos animais, é o termos consciência, construímos esta ponte daquilo que somos. Pronto. É o fio que é tecido devido ao aparecimento da vida dentro da forma no plano físico. Falando novamente de forma simbólica, pode-se dizer que o Sutratma atua de cima para baixo.
e é a precipitação da vida em manifestação externa. Então, o subtratma desce, quando o bebê sai, não é? E dá o grito, não é? O subtratma já está, é como se ficasse ancorado. O antakarana vai-se descendo, desenvolve-se e cria-se como resultado da criação primária e atua de baixo para cima, do externo ao interno, do mundo dos fenómenos, fora, do exterior, ao mundo das realidades subjetivas dos significados. Então, assim que o bebê nasce, o Sultratma está ancorado. E depois também havemos de falar nisto, onde é que ele se ancora, se é mente, coração, enfim. Tudo isto é muito concreto e objetivo. Pronto, o bebê, à medida que o bebê vai crescendo, etapa sobre etapa, vai construindo o caminho, o Antakarana, de baixo para cima. Estão a ver? Um desce e o outro fio vai para cima, que é o que lhe vai dando consciência, que é o que nos vai dando consciência. Começamos a falar, nanã, nanã, até chegarmos à maturidade de sabermos quem somos. Ora, foi a Angélica. Acho que é a Angélica agora. A ponte arco-íris. O homem descobre então um aspecto de si mesmo com o qual nem sequer sonhou nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Descobre a alma e passa pela ilusão da dualidade, uma etapa necessária, embora não permanente. Ele, a personalidade consciente, funde-se com a alma influente. Aqui, tecnicamente falando, deve começar a verdadeira construção do Antakarana, a ponte entre a personalidade e a alma. A meditação ajuda muitíssimo nesta construção da personalidade com a alma, não é? Irmã, hoje agora é um grande. Pois é, este é grande. A ponte arco-íris. A ciência do Antakarana, esta nova e verdadeira ciência da mente, usará a substância mental para construir a ponte entre a personalidade e a alma, e depois entre a alma e a triade espiritual. Isto significa trabalhar ativamente com uma substância mais sutil do que a dos três mundos da evolução humana comum e diz respeito à substância dos três níveis superiores do plano mental. Quando essas pontes simbólicas forem construídas, será mais fácil a afluência da consciência. Haverá continuidade de consciência ou senso de ininterrupto de consciência, o que finalmente eliminará o medo da morte. Removerá todo o sentido de separatividade e fará com que o homem responda, através da sua consciência cerebral, às impressões que lhe chegam dos reinos espirituais mais elevados ou da mente de Deus. Outra expressão que nós trabalhamos muito é a continuidade de consciência.
Pronto. É outra história que, na verdade, é a mesma. Os mestres, a partir de uma certa iniciação, já vivem completamente na continuidade de consciência. Ou seja, é como se a morte física, não existisse, porque eles vivem no. Eles somos nós, que devemos de ser nós, um dia, não é? Não há passado, nem futuro, nem presente. Porque a continuidade de consciência tanto nos remete para ali como para ali. Está sempre no agora. Vocês conseguem compreender isto? À medida que nós vamos trabalhando o espiritual em nós, vamos nos recordando da nossa essência e deixa de haver passado e futuro, só existe o agora. E os mestres vivem aí. Isto é incrível. Podemos ir lá, estão a ver aqueles filmes de ficção científica, de ir ao futuro e ir ao não sei quê. Então, os mestres vivem nesse plano. Vivem em todos os planos, ou seja, vão ali, não é? Mas estão sempre no presente. Então, a construção do Antakarana ajuda-nos a trabalharmos a continuidade de consciência. E quanto mais a trabalharmos, mais vamos perceber que a morte não existe. Ok, o corpo físico desaparece, nós vamos para outro patamar, vamos para o primeiro degrau do mundo emocional, por exemplo, depende do nosso estado de consciência. Contudo, recordamos que tivemos aqui, estamos lá, depois vamos continuar a trabalhar, subimos outro patamar, mas sempre com a saber, a ver, a sentir, a estarmos no ser. Isto é bem, isto é bem ficção científica, mas é o real. Isto é que é o real. É incrível. Isto é que é o real. Tudo o resto é ilusório, mas temos que passar por ele para depois vermos o Dom Sebastião, que é a nossa alma, a nossa mônada. Então, quem é que foi Dom Sebastião, que se perdeu nas brumas? A nossa alma, a nossa mônada, que vamos resgatando. Depois vamos percebendo que ele nunca desapareceu. Está aqui, o nosso Dom Sebastiãozinho, a nossa alminha e a nossa mônada. Só que pronto, de vez em quando anda num nevoeiro. Na continuidade de consciência, num degrau mais abaixo, mais próximo de nós temos com a meditação, quando nós acalmamos os nossos corpos da personalidade e começamos a ter mais clareza, mais discernimento, nós já estamos a ter uma percepção dessa continuidade de consciência, porque nós passamos a viver de uma forma mais tranquila, dentro do caos, porque nós já nos aproximamos de alguma maneira do aqui e agora, porque começa a ser mais importante aquilo que nós estamos a fazer com consciência do que aquilo que nós fazemos em modo mecânico ou modo automático ou modo. Automático. Portanto, esta continuidade de consciência, como a Lúcia diz, vai nos levar a perceber que podemos estar em qualquer plano, mas até lá nós podemos verificar quase cientificamente que com a meditação e com a disciplina da meditação e promovendo um alinhamento diário, promovendo um parar dos pensamentos como eles aparecem em completo caos, e quando eles aparecem nós travarmos esse movimento e começarmos a eliminar a tal névoa do Dom Sebastião, nós começamos a perceber-nos que nós começamos a estar mais presentes, e essa presença é continuidade de consciência nos seus primeiros passos do caminho. Do caminho das suas primeiras fases de construção do Antacarana. Pronto, Olha, caramba. Anabela, diz-me só uma coisa, nós temos mais slides, é porque eu Só gostaria de mais um, fazer acho eu. para Deixa lá ver. termos tempo para. Está este
e depois o slide. Podemos já ler. Ok. Agora, quem leu foi a Irma, Maria José. Sim. A ponte arco-íris. A construção da segunda metade do Antacarana, que ilumina a distância da consciência entre a alma e a tríade espiritual, é chamada a ciência da visão, pois assim como a primeira metade da ponte é construída com substância mental, a segunda parte é construída usando a substância da luz. A ciência do Antacarana está relacionada com todo o problema da energia, mas especialmente com a energia manipulada pelo indivíduo e as forças através das quais ele se relaciona com outros indivíduos ao grupo. O Antacarana é o fio da consciência e da inteligência. A Lúcia fugiu mais uma vez. Então, a parte do Antacarana que estamos a fazer a construção agora é a primeira metade que é a construção do fio da consciência. Mas existe uma segunda metade que é construído usando a substância luz. Portanto, naquele quadro que nós vimos, temos a primeira metade que é da mente inferior para a mente superior, que é a que estamos agora a ter consciência da sua construção e que que é feita por matéria mental e que traz que é o fio da consciência. E depois a seguir nós vamos usar substância luz para que essa consciência se consolide e podemos dizer que o Antacarana é o fio da consciência e da inteligência. Lúcia Maria, estás aí? Estou. Vocês estão-me a ouvir bem? Sim. Sim. Pronto, eu saí do computador e estou no telemóvel. Vamos então fazer o nosso exercício, está bem? Peço-vos desculpa por este mal-estar da net, mas acontece e nós temos que nos adaptar olha, aos tempos. Então vamos fechar os nossos olhos. Estivemos conscientemente como grupo a construir a primeira ponte, a primeira parte da ponte do Antacarana. Vamos continuar a construir o Antacarana grupal e para isso vamos mencionar os nomes dos nossos companheiros de grupo e à medida que pronunciamos os seus nomes vamos enviar-lhes amor e assim construímos o Antacarana grupal. Enviamos amor ao Admir Teixeira, à Anabela, Ana Martins, Angélica, Cláudia, Conceição, Carlota, Dani, Danilo, Irma, Ivan, Jacinta, Maria José, Paulo Santos, Tânia, Bete, Bico, Carla Pereira, Lucy, Saquite e Lúcia.
Para fortalecermos mais a coesão grupal, vamos fazer um pequeno exercício de desidentificação. Façamos 3 inspirações suaves e aprofundemos gradualmente a respiração para um ritmo lento, no qual nos sintamos à vontade. Agora dizemos para nós: colocamos o corpo físico numa posição relaxada e confortável. Temos um corpo físico, mas não somos o corpo físico. Dizemos-lhe o que fazer. Ele não é o nosso eu. Após ancorarmos este reconhecimento na consciência, dirigimos o pensamento até à natureza sensível e dizemos: temos sentimentos e emoções, mas não somos as nossas emoções. Elas estão a alterar-se e são contraditórias. E dado que podemos observá-las e muitas vezes dominá-las, é evidente que elas não são o nosso eu. Temos emoções, mas não somos as nossas emoções. Temos emoções, mas não somos as nossas emoções. Continuemos. Temos uma mente, mas não somos a nossa mente. Ela é ativa e muitas vezes indisciplinada. Mas podemos controlá-la e dirigi-la. Logo, ela não é o nosso eu. Temos uma mente, mas não somos a nossa mente. Continuando este processo de desidentificação do eu nos seus aspectos variados, chega agora o estágio de reconhecimento do eu superior no centro. Mantendo a consciência num ponto central sereno, afirmemos: reconhecemos e afirmamos que somos um centro de
autoconsciência pura. Somos um centro de autoconsciência pura. A partir deste centro, somos capazes de observar, controlar, dirigir e usar todos os nossos processos psicológicos, os nossos pensamentos, as emoções e o corpo físico. Somos o eu. Um centro de vontade e de autoconsciência pura. E como autoconsciência pura, pronunciamos 3 vezes a palavra sagrada. Om. Om. Nós sabemos, ó Senhor de vida e de amor, da necessidade. Toca de novo os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. Assim é, e assim cumprimos a nossa parte. Muito obrigada. Eu não consigo deixar de gravar. Por favor, Angélica.